Olá, sejam bem-vindos ao 15º Café com IA. E esse nós vamos falar sobre o futuro da engenharia de transportes com o avanço da inteligência artificial. E temos nesse momento para discutirmos, batermos esse papo sobre inteligência artificial na engenharia e em específico engenharia de transportes, o professor Rodrigo Aguiar. Professor, eu tenho a honra, o prazer de co-orientá-lo. Ele é doutorando em engenharia da Universidade de Coimbra. Recebi o convite, né, de fazer essa co-orientação com foco de inteligência artificial. Fiquei muito honrado pelo convite, porque Rodrigo Aguiar é gestor, passou vários anos no Departamento de Estradas e Rodagens, fazendo a gestão, né, do uso dessa engenharia de transportes, e hoje está na Controladoria Geral do Estado de Pernambuco, atuando como gestor também na área de transportes. E a pesquisa de Rodrigo é justamente a aplicabilidade da inteligência artificial para a segurança de transportes. Então, eu vou deixar agora Rodrigo falar como é que ele chegou nessa área de inteligência artificial, a aplicabilidade da inteligência artificial na engenharia de transportes. Por favor, Rodrigo. Bom, boa noite, Álvaro. É um prazer, né, estar aqui, receber esse convite aqui para participar desse Café com IA. Bom, assim, a parte de... Como eu já sou engenheiro de estrada, engenheiro de pavimentação há um bom tempo, eu fiz meu mestrado em segurança viária, né, numa parte aqui na UPE, em segurança viária, e já trabalhei com modelos, digamos assim, mas só com modelos estatísticos para fazer predição de acidentes, digamos assim, né? E como eu trabalho já nessa parte, então aproveitei uma rodovia e vamos fazer o trabalho lá naquela determinada rodovia. Com o mestrado concluído, né, eu quis continuar a pesquisa, quis continuar essa parte acadêmica, que eu acho muito interessante, você botar a parte acadêmica com a parte prática, né, é muito importante isso, você trazer aquela visão que você tem no campo. Eu acho que até mais interessante a gente primeiro trabalhar, a gente ver o que é que está necessitando lá no campo para trazer para a parte acadêmica. E aí a gente consegue, com isso, levar para voltar para a prática, né, para a execução. Então, terminado o meu mestrado, eu quis continuar logo, porque assim, quando a gente termina o nosso mestrado, se a gente parar, né, é complicado, né, vamos ter que continuar a pesquisa aí. E eu peguei e fui fazer meu doutorado, né, eu fiz o doutorado, me inscrevi um belo dia, e não foi aqui no Brasil, foi lá em Portugal. Peguei... fiz um investimento para ir para Portugal, para fazer esse doutorado lá. Até na parte, acho interessante, assim, porque você vai para um lugar diferente, até para novas culturas lá, né? E com isso, chegando lá, né, eu cheguei sem nenhuma pesquisa, né? Lá você tem essa oportunidade de entrar lá no doutorado sem ter uma pesquisa já. O pré-projeto. Um pré-projeto que aqui a gente tem que ter, aqui na Universidade Federal, aqui a gente precisa ter esse pré-projeto. E fui e aproveitei alguma coisa de segurança viária. Eu hoje sou especialista em segurança viária, trabalho no Observatório Nacional de Segurança Viária também, com pesquisas também. São bastante... gosto muito, né, dessa área, né? E aí, entrei lá e com o meu professor orientador lá, ele me orientou o seguinte: olha, temos aqui pesquisas relacionadas à inteligência artificial. Isso em 2019 eu não sabia o que era inteligência artificial, né? Eu não sabia. Inteligência artificial, o que seria inteligência artificial? Muita coisa, é um mundo em inteligência artificial. E é um mundo mesmo. É um mundo. E aí eu fiquei meio que perdido. Até porque eu sou engenheiro civil e não sou muito da parte de computação. E aí ele fez: você quer assumir esse desafio? Desafio, exatamente. Você quer assumir, você quer trabalhar nisso? Eu disse: quero, tô aqui, né? Vou trabalhar.
E eu achei interessante, comecei a comprar livros, comecei a ver cursos na internet. E é realmente, como eu disse, é um mundo. Você começa a ler, quanto mais você lê, mais coisa aparece, mais coisa vai criando. Aí tem o aprendizado de máquina, aí tem Deep Learning, que é já um conjunto para É o aprendizado subconjunto de Machine de Learning. Machine Learning. Aí você vê algoritmos, aí não é um algoritmo, aí existem uma infinidade Zilhões. de algoritmos. Aí você tem uma rede neural, mas a rede neural tem várias redes neurais, então assim, são coisas que você fica, né, aquele mundo. E eu fiquei entusiasmado com isso. Eu achei interessante e disse, vou ver o que é que a gente pode encaixar. E vale salientar que o Rodrigo já tem vários artigos publicados, né, em conferências, falando sobre o uso de inteligência artificial para a segurança nas estradas. Bem interessante. Todas as que eu tive a oportunidade de revisar são excelentes as pesquisas. Isso, e aí é aquele negócio que a gente, como eu peguei, fiz a continuação na minha pesquisa. E realmente, na área de segurança viária, não sei se vocês sabem, Álvaro, a gente tem no ano, a gente tem 1,3 milhão de pessoas morrendo por ano. Isso na época da Covid, a Covid em 2022, se não me engano, 2022, 2021, foram 1,5 milhão de pessoas morrendo de Covid. E só de acidente foi também 1 milhão. Então, assim, ó, é uma pandemia mundial, não deixa de ser. E Verdade. seria interessante, será que se a gente pegasse a inteligência artificial e pudesse usar isso para fazer uma predição para evitar os acidentes, né? Uhum. O que é que causa os acidentes? Quais são as variáveis que causam os acidentes? O que é que causa aquela que hoje não é mais chamado de acidente, é chamado de sinistro aqui no Brasil, porque sinistro é uma coisa que pode ser evitada. Acidente não é uma coisa que pode ser evitada. E aí tem vários fatores, tem o fator humano, o fator do veículo e o fator ambiental. Nesses três fatores é que causam o sinistro, né? Então tem o comportamento humano, que é uma variável muito importante, comportamento do clima, chuva, sol, além dos fatores do veículo, né? Que se o carro lá... Não adianta nada a gente fazer o modelo de predição se o freio na hora não funciona, né? Se a manutenção do veículo não for uma preocupação do condutor, né? Isso, exatamente. E se o condutor dirigir embriagado? Então, aqueles modelos não funcionam. Então, assim, é um desafio muito grande nós utilizarmos esses algoritmos, descobrir quais são as variáveis, né, importantes para poder fazer essa prevenção, esses modelos que são chamados modelos preditivos. Nós temos modelos estatísticos, né, que são baseados em regressões para frequências de acidentes, e temos dois tipos de modelos para inteligência artificial, modelos de machine learning, que tanto para classificação quanto para regressão. Regressão nós podemos, num determinado local, que são segmentos, né, de uma rodovia, nós podemos dizer quantos acidentes ou sinistros podem ter ali ao longo do ano, né? Isso a gente pode colocar num projeto e tentar zerar aquilo, né? E classificação, podemos classificar os acidentes como fatal, se ali pode ter um acidente muito grave ou não. Então temos várias alternativas para poder fazer isso. E aproveitando, Rodrigo, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que vou até aproveitar a oportunidade, porque eu concordo plenamente com você. O cientista, né, o acadêmico, né, que está com o pé na indústria ou no setor público, e a gente pode falar do inverso, né? O inverso é o profissional que está no setor público, o agente público, ou está na indústria, que está com o pé na academia, ele sempre tem o benefício da pesquisa, dos métodos científicos. Então, eu sempre digo que todo profissional que possa evoluir a sua formação acadêmica, indo buscar uma especialização, lato sensu, e depois, estrito sensu, fazendo mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, isso só contribui para o enriquecimento pessoal e profissional. Isso. Quando eu tive a oportunidade de ler os seus artigos,
que é interessante assim, porque o convite veio através de Alan Araújo, né? Uhum. Que é um conhecido, né, comum dos dois, e Alan fez assim, olha, Álvaro, tem um amigo que está querendo um orientador na área de inteligência artificial aqui no Brasil. Uhum. Aí você aceitaria? Eu disse, vamos conversar para ver a pesquisa? E aí quando a gente conversou e eu fui olhar a pesquisa, primeiro, a sua pesquisa é importantíssima, Uhum. porque ela traz esse benefício de dar segurança ao transporte. Quando estou me lembrando aqui daquele, acho que foi o primeiro artigo que você me enviou para fazer a revisão, que falava da BR-232, né, daquele segmento, só não me lembro das cidades que você... Foi Caruaru. Tem um trecho ali entre as que você saiu analisando, né, e vários fatores, né, que você colocou na pesquisa, da questão do trecho, né, da BR-232, que tinham muitas curvas, né, sinuosas, e aí você trazia aqueles números, né, isso impactando nos horários onde havia um maior número de acidentes e questão ali também climática, né, com chuvas e tudo mais. Veja, se você tem uma pesquisa que, usando esses modelos, né, você gera uma análise preditiva que, se mantiver esse mesmo comportamento, esses dados, como há um volume crescente de veículos, porque a gente sabe que a frota só aumenta, né? Sim. A tendência dos sinistros só é aumentar. Então, você gerando essa análise preditiva, você mostra até para o governo aonde é que ele deve atuar para mitigar ou não acontecer mesmo, eliminar esse fator de risco, né? E aí, essa pesquisa por si só diz, essa pesquisa é de contribuição, alta contribuição. Então, eu topei na hora de ser o co-orientador. Mas um outro fator que eu acho interessante da sua pesquisa foi quando você vê assim, quais são os modelos que eu devo usar, né? Qual o processo, Álvaro, que eu devo usar aqui? Porque eu já estudei muita coisa, é muito modelo, e aí a gente tem que fazer a competição de modelos. É na hora que a gente vem com os processos, né? Isso. Usando ou o KDD ou o CRISP-DM, são aqueles processos que você tem para fazer a ciência de dados. E em todos eles você vai ter que fazer a competição de modelos. Dependendo do tipo, é bem interessante você ver que Rodrigo agora falando, a gente tem a regressão, tem a classificação, o modelo regressivo que eu posso usar ali para... Então, esse conhecimento, eu acho que é um conhecimento que deve ser cada vez mais explorado por todos os profissionais de todos os segmentos. Aí eu venho lhe perguntar, Rodrigo, com base nesse estudo, porque você é um engenheiro, né? Sua formação é de engenharia e que vem agora buscando cada vez mais implementar a inteligência artificial na sua especialidade. O que é que você visualiza, né, nesses anos de labuta acadêmica, de benefício que isso está lhe trazendo para a sua profissão? Bom, para a profissão em si, de engenharia, porque realmente abre mais sua mente, né? Você trabalhando com a parte de computação, porque você pensa em inteligência artificial, você já pensa logo um robô. Um robô é um robô que vai trabalhar, é um robô que vai, né, fazer as coisas para você. E quando pensa na inteligência artificial para a parte de veículo, pensa logo nos veículos autônomos. Então, os veículos autônomos, aqueles veículos já da Tesla, que já dirigem sozinho, estacionam para você sozinho, não precisa, você pode até dormir, né? E o pessoal pensa isso, mas, como eu disse, é um mundo além disso, não tem só os robôs que são robôs, mas... Automação, essa é a palavra, automação, não é aquele robôzinho dos filmes que a gente vê, né? Quando a gente imaginava antigamente os desenhos que os carros estavam voando já, né? Coisa assim, a gente não chegou ainda nesse nível, né? Então, assim, mas os robôs já existe a questão dos robôs, que essa automação dos veículos. Então, nos veículos já temos sensores, que são um sensor de ré,
tem o LiDAR, né, que são sensores laterais no veículo, já utilizam essa parte de inteligência artificial, não deixa de ser, né? Esse é um segmento que a gente chama de visão computacional, né, que usa esses dados coletados por esses sensores. Inclusive, no nosso próximo Café com IA, vamos ter aqui um PhD na área de visão computacional. Bom. Aí a gente vai explorar bastante essa área. Mas, Rodrigo, nessa sua visão hoje de gestor público, né? Você está na controladoria. Sim. Qual é a contribuição que você visualiza aí das suas pesquisas para o governo? Bom, Independente de ser de Pernambuco, mas para o setor público. Bom, para o setor público, lá na controladoria a gente está na parte da auditoria de obra. Então a gente pode usar mais assim, não na parte da obra em si, nem da parte das estradas. Isso a gente poderia ver na parte de projeto, né? Mas automatizar, no caso, os processos, né? Tem aquele processo que chega para a gente auditar, quais são os pontos já que a gente já tem que enumerar. Então, assim, o uso da IA em si para esses processos a gente já pode melhorar, já pode utilizar para isso. Agora, relacionado à engenharia, poderia levar isso mais em campo mesmo e utilizar softwares para poder, no caso, um modelo de predição de acidentes. A gente poderia criar um software que utilizasse esse modelo já na parte prática, né? Os próprios órgãos, como o DR, DENIT, né, Polícia Rodoviária, poderia implementar, né? Então, assim, para a parte de gestão, na prática, algum software que a gente poderia criar, né, para ajudar talvez um plugin do Waze, digamos assim, que pudesse acoplar e você já poder usar ali para a parte da gestão pública. Interessante. Né? Ou então, mas a parte no momento da controladoria que eu estou, poderia otimizar os processos lá dentro. O que é que a gente tá analisando com o uso da IA. Claro que a gente não vai chegar no chat GPT, jogar lá, né? Então, assim, me responda, me faça. Não é desse jeito. A gente vai otimizar os contratos, né? Os itens do contrato, a gente vai analisar melhor. Com o uso da IA a gente consegue utilizar. Aí você falou, né, da Polícia Rodoviária, porque existe um doutorando, né, que é o Júlio. O Júlio. E ele está fazendo na Universidade de Pernambuco uma pesquisa, né, obviamente com um foco de aplicabilidade, né, na Polícia Rodoviária Federal, mas também alinhada com essa sua pesquisa, né? Isso, a pesquisa, inclusive ele entrou em contato comigo após aquele artigo que a gente publicou. Foi bom ter publicado aquele, tá vendo? A gente publicou e colocou, a gente tem um grupo, né, de IA, né, e o Júlio entrou em contato comigo para poder justamente ver se a gente poderia fazer um estudo junto, aí, alguma cooperação aí, porque o estudo dele também realmente justamente com essa parte de dados de sinistros de trânsito que ele tem. E ele, como já é da Polícia Rodoviária, ele já tem mais essa facilidade. E ele fez um trabalho também muito interessante. O trabalho dele é muito, muito bom. Então, Júlio, tô aí, a gente tá aí para a gente continuar nosso trabalho lá. Ele com certeza ele tá vendo essa entrevista da gente. A grande vantagem a finalidade do artigo é isso, né? A gente trazer a comunidade, né, para aquela pesquisa e as contribuições. Isso. Aí veja, Rodrigo, você foi lá para Portugal buscar, né, essa formação, essa especialização, estrito senso, no doutoramento lá, e com essa aplicabilidade em inteligência artificial. Nos conte quais foram, né, as suas dificuldades para você conseguir chegar nesse estágio que você está, como é que você as superou, quais são os caminhos das pedras, né, para quem quer fazer, não necessariamente na engenharia de trânsito, mas em qualquer outra engenharia ou qualquer outra área, tipo saúde, mas que a pessoa está focando em entrar num doutorado. Num doutorado em si, né?
Um doutorado por si já é muito difícil, né? Assim, quando você fala em doutorado, são 4 anos ali. Lá na Universidade de Coimbra são 3, mas em si os doutorados geralmente duram 4 anos. E aí você tem aquele desafio de fazer uma pesquisa nova, né? Você tem que fazer alguma coisa que na academia ainda não foi criada, então esse é o desafio maior. Como doutorando, eu fui lá, primeiramente, a questão de outro país. Como é fora, eu fui para Portugal sozinho, peguei vendi o carro aqui, fui para lá para querer estudar sozinho. E assim, a cultura deles são muito, muito diferente. Os portugueses são muito, né, fechados, aquela coisa, não tem aquela jeitinho brasileiro, aquela alegria do brasileiro. São pragmáticos, né? São bem metódicos, alguma coisa assim. E inclusive tinha muito brasileiro lá no doutorado que eu estava fazendo. E aí, como tinha lá uma iraniana e tinha 2 do Paquistão, todo mundo tinha que falar inglês. Não adiantava. Então outra dificuldade minha, a segunda dificuldade que eu tive lá é falar inglês. Que meu inglês, eu não tive um processo muito bom de inglês ao longo da minha vida. E tive que aprender inglês, apresentar inglês. Isso já é um outro benefício, né? De você ir para fora, você passar a ter o domínio da língua, porque você está exercitando isso todo dia. E você tem que ler os artigos em inglês, você tem que escrever em inglês. Eu apresentei em inglês, eu até cheguei, professor, eu posso ler? Porque eu não sei. Eu fiquei lá lendo, mas é bom, porque é um desafio para você, né? E aí conversei com inglês, foi uma coisa uma coisa nova, uma coisa que eu achei interessante. Um ganho direto nesse processo. Exatamente, mas aí eu vou poder apresentar em português. Mas no meu trabalho, até o professor disse, olha, é interessante que você publique em inglês, porque você está numa universidade na Europa, o seu trabalho vai para o mundo todo, né? Isso. E aí você tem que publicar em inglês, você vai abrir as portas com a publicação em inglês, porque hoje é a língua universal. Eu costumo dizer que o doutoramento, né, esse nível, ele é difícil você entrar. Mais difícil você continuar e muito mais difícil terminar. Isso. Tá sendo difícil. Mas quando você termina, assim, o leque que se abre em termos de conhecimento, em termos de network, em termos de tudo, é muito grande. Vale a pena você ter esse esforço. Sim. Né? Eu sei que você está naquela fase agora da publicação num periódico. Isso. Essa é a fase, vamos dizer assim, talvez a mais difícil, porque todas são difíceis, mas essa de você conseguir a publicação num journal de qualizar, né? Sim. Que são os de mais alto nível, não é fácil. Né? Como ele disse lá, é o Web of Science. De Web of Science. Então você tem que ter a publicação. Eu tenho até já escrito praticamente minha tese pronta. Mas não precisa publicar. Ter a publicação. Você tem várias em conferências, né, internacionais, mas precisa ir lá, pelo que a gente conversou, porque aqui, quando eu fiz o doutorado na Universidade de Pernambuco, bastava ter, fora de conferência, uma de journal, uma de periódico. Lá você me disse que em Coimbra, na Universidade de Coimbra, você tem que ter no mínimo 2. São 2. Quer dizer, aumenta ainda mais o nível de dificuldade. Isso. Mas essa é a minha dificuldade no momento que eu tô mas vai conseguir. Agora, eu pergunto a você, porque você trouxe, né, porque você não é da área de engenharia de software, você é engenheiro, mas sua formação é toda com a especialidade de trânsito, nessa área de transportes. E aí quando a gente iniciou nossa conversa, né, quando você disse, eu preciso do apoio porque é na parte de código. Né? Isso. Eu não tenho essa expertise de ir para o hard code. Uhum. E aí, mas existem várias ferramentas que não exigem que você tenha esse conhecimento de código e que ajudam a fazer a pesquisa. Aí eu peço que você traga aí para o público, né, essa contribuição, né? Como é que essas ferramentas, que a gente chama de ferramentas
low code. Aí, para deixar o público na mesma página, existem 3 tipos de ferramentas, né? A gente tem ferramentas, a gente chama de hard code, são aquelas ferramentas que você tem que codificar para você ter o seu resultado. Aí é o Python, mas tem R, tem várias ferramentas em termos de MATLAB, são ferramentas que são utilizadas para fazer esses experimentos e se obter os resultados desejados. Basicamente, hoje, quando a gente fala de ciência de dados, obviamente indo para esses algoritmos de IA, é Python, é a linguagem hoje da ciência de dados, usando todas as bibliotecas. E se a pessoa não tem esse know-how, como é que eu posso fazer? Aí vem as ferramentas low code. O que é low code? São as ferramentas que basicamente eu usar como se fosse, eu costumo dizer, como se fosse um Lego. Você pega um componente, arrasta, solta numa área que a gente chama de canvas, que é uma área de desenho, e você sai montando o seu workflow, o seu fluxo. Mas é low code porque se alguma coisa que a ferramenta não ofereça, você quer fazer, você pode ir para a área de código, que aí vai depender da ferramenta. Hoje a maioria é tudo com Python. E tem as no code, que você só pode usar o que a ferramenta oferece. Aí me fale das ferramentas que você usou e que vem usando. Bom, assim, isso facilitou muito essa questão das ferramentas low code, porque como a gente estava conversando antes aqui, eu não sei nada sobre Python, nem muito menos alguma outra ferramenta que você possa fazer a codificação, né? E aí, quando eu conheci o professor Álvaro, já vou fazer um pouco a propaganda aqui. Quando eu conheci o professor Álvaro, ele fez o seguinte, olha, tem uma ferramenta que é o Orange, né? Que como ele disse, é um Lego, você pega, você arrasta os itens que você quer, liga um no outro, mas assim, a ferramenta em si só não vai fazer milagre. Isso. Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que minerar os dados, você tem que entregar uma planilha limpa, você tem que aplicar ali fazer a etapa, aquela etapa, né, o CRISP DM, né, que é uma das etapas. Então, assim, e o que é que eu fiz? Eu peguei nos meus finais de semana à noite, fui assistir as aulas do Dr. Álvaro. Que muito boas as aulas, Obrigado. Parabéns, o seu canal é muito bom, né? Aulas muito didáticas, você pegar, sentar à noite lá na sexta-feira, você quer aprender, bota o computador do lado e vai indo passo a passo. Então, assim, isso me ajudou muito. O programa lá, o Orange, e eu fui pegando, curioso, fui fazendo lá o passo a passo que o professor fez, fazendo, usando os métodos que você fez, os exemplos, e aí eu peguei com a minha planilha que eu tinha e comecei a fazer. E aí eu consegui fazer, eu fiz um artigo, inclusive, né? E aí mostrei para o professor, ele aprovou e disse que ficou legal. E aí foi aprovado no congresso lá. Então, a partir daí, isso me ajudou, me facilitou. Então, essa ferramenta que foi apresentada, claro que ela tem suas limitações. Aquela assim, por exemplo, nem todos os algoritmos estão lá presentes, né? Não, como eu falei no começo aqui, tem rede neural, que tem vários tipos de rede neural, árvores de decisão. Arquiteturas. Exatamente, as arquiteturas, né? Árvores de decisão, árvores de classificação. Então, assim, e claro, mais uma vez, reforçando, se você não souber o que você está fazendo, você não vai saber o que é que você quer, qual é o resultado que você quer. A partir de que dados que você tem, aí você tem que colocar. E é um trabalho que, rapaz, mesmo sendo low code, é trabalhoso. É trabalhoso porque você coloca lá, você testa as variáveis, no final deu o resultado. Não é aquilo que eu quis. Então volta lá, tira aquela variável, coloca outra. Imagina isso numa programação, programador, para fazer isso. Dá trabalho. Dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Porque um colega meu no doutorado, quando a gente fez um trabalho em conjunto, ele disse, eu tô exausto, que eu não aguento mais hoje não. Amanhã eu continuo. Eu digo, tá exausto de quê, pô? Então, assim, você vê, é um trabalho que é trabalhoso, digamos assim, né? A verdade é que, assim, a cada novo momento, né, a gente vem com mais facilidade com essas, mesmo quem usa, né,
o Python hardcode, se for comparar com o que era feito com linguagens anteriores, como Java, C Sharp, hoje quem programa em Python programa com menos esforço, eu vou dizer assim. Por quê? Ele tem uma gama de bibliotecas que basicamente ele tem que saber os hiperparâmetros que ele quer passar para aquele modelo que ele quer usar. Então, por exemplo, ele quer usar uma rede neural. Aí ele tem uma biblioteca chamada Scikit-learn, mas tem o TensorFlow, tem o Keras, tem o PyTorch, tem várias ferramentas. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas basicamente ele vai instanciar um objeto de uma classe onde ele vai colocar ali os hiperparâmetros, que são as configurações do modelo. Sim. Aí vem o detalhe, né, que eu vou reforçar o que você falou. Não adianta você usar qualquer que seja a ferramenta, uma linguagem que tenha a facilidade das bibliotecas, ou uma ferramenta low-code, como o Horace Canvas, ou como o n8n, ou como qualquer outra ferramenta que busca só você escolher os componentes e fazer preenchimento ali de umas ligações, de umas propriedades, e ele vai gerar o código por trás. Se você não sabe o que usar. Isso. Aí vem o conhecimento básico, né? A fundamentação teórica daquilo que você está querendo aplicar. E aí você tem que ser um especialista da sua área de negócio, seja de engenharia, seja de medicina, seja do direito, mas também entender da ciência de dados. Quer dizer, é fundamental que você conheça o que é um modelo de tipo de aprendizado de máquina não supervisionado, supervisionado, por reforço. O que é que o não supervisionado resolve? Agrupamento, associação, supervisionado, classificação, predição, regressão. Quer dizer, você tem que ter todo esse conhecimento basilar para você poder usar qualquer uma dessas ferramentas que facilitam muito a vida, que antigamente você tinha que codificar tudo isso na mão, do zero, porque você não tinha uma biblioteca para lhe ajudar. E aí, consequentemente, tinha erro de código que você tinha que sair resolvendo, tinha os vícios de código de cada programador. Tudo isso é mitigado quando você usa uma biblioteca que já está muito testada, muito consolidada. Mas, trazendo aí esse benefício dessas ferramentas, aí eu pergunto, essa sua formação, que foi na área de engenharia, na época, eu penso que não existia esse viés, né? Porque isso já faz um certo tempo, de usar essas tecnologias, né, que hoje são, vamos dizer, mandatórias para você usar em qualquer tipo de atividade. Aí eu pergunto, nessa sua visão, você acha que as grades do curso de engenharia civil, a grade do curso de engenharia civil, ela deveria já incluir essas disciplinas de ciência de dados, de inteligência artificial? Qual é a sua visão sobre isso? Sim, eu acho que já deveria, eu acho que já inclui até algumas cadeiras, né, que digamos assim, de inteligência artificial. Em engenharia civil nós temos, na minha época, eu sou um pouquinho mais antigo, temos métodos numéricos computacionais. Os métodos quantitativos. Aí nós temos essa disciplina, né, que eu confesso que na época eu não aproveitei muito. Então, assim, porque assim, na época da gente engenheiro civil, a gente não pensa muito em usar computador, usar, né? Pensa que logo assim. Hoje já vejo que faz uma diferença. Hoje, pelo menos disciplinas como ciência de dados é importante, programação é importante, porque hoje um engenheiro, digamos qualquer profissional nessa área de exatas, assim, que antigamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, pelo menos para engenharia, saber como mexer em Excel. Nós tínhamos a época Excel que não sabia mexer em Excel, não sabia mexer em planilha, né? Então ficava para trás. Ficava para trás. O engenheiro projetista tinha que saber mexer em AutoCAD, né? Já se não soubesse, ficava para trás. Hoje em dia não temos o AutoCAD, temos o BIM. O BIM já é uma ferramenta que a gente tem um Civil 3D que nós fazemos os projetos. Então, assim, evoluiu. E o que é que evoluiu do Excel? É o Power BI, um Python. Então, o engenheiro que não sabe programar hoje, eu confesso que, assim, eu tô tendo dificuldade, porque a programação em si não é só na parte da inteligência artificial. A programação otimiza a sua lógica de programação. A lógica de programação otimiza. Eu estava fazendo um trabalho
no Excel, um trabalho que demorou 2 semanas para fazer. Eu fiz um código que ele otimizou, joguei lá, 3 segundos ele resolveu. Então, assim, é importante essa questão do engenheiro, qualquer profissional, como eu disse, principalmente engenheiro que trabalha com muito número, já ficar atento a isso, já incluir na grade de programação, na grade pedagógica do curso de engenharia civil. Aí, essa provocação que eu fiz, né? Que obviamente eu já sabia que a sua resposta seria. Porque, independente de ser a engenharia de software, engenharia civil, engenharia aeroespacial, engenharia naval, tudo é engenharia, né? Engenharia, construção, exige muito cálculo. E, obviamente, todas essas especialidades da área de engenharia pedem ferramentas como essas para auxiliar, né, no trabalho. E veja, já aqui esse é o nosso 15º Café com IA, a gente já teve essa conversa com especialistas da área do direito, com especialistas da área de medicina, então médicos, juristas, todos dizendo que as suas profissões, o seu bacharelado, né, de direito, de medicina, já precisavam ter na sua grade as disciplinas de ciência de dados, de inteligência artificial, de disciplinas que fomentassem essa lógica de programação. Então, veja, se um especialista da área de saúde, um médico, um especialista da área do direito, um jurista, acha que seus cursos já precisam ter essa grade fomentando esse conhecimento, quanto mais os cursos de engenharia, né? Exatos. Mas aí eu peço, né, que você nos diga o que é que você visualiza para o futuro. Aí, obviamente, tem um exercício aí que você vai trazer com base na sua expertise, né? Mas para o futuro da área do transporte, né? Com todo esse avanço da inteligência artificial, como é que você consegue vislumbrar o futuro desse transporte? Bom, com a parte da inteligência artificial, como eu falei da parte da automação antes, né, dos veículos, nós temos veículos que são, hoje, eles rodam sem ter mesmo a pessoa ali para dirigir, mas aí entra aquela parte até a ética. Dá um exemplo aqui, o veículo, ele está ali para dirigir, você vai dirigir para você, lhe protegendo, lhe levando ao destino, né? Mas se, por exemplo, numa rodovia tem um buraco, e aí ele está dirigindo para você, e na hora que ele vai desviar esse buraco, tem uma família atravessando a faixa. E aí, ele vai livrar você ou vai livrar a família? É interessante esse ponto que você trouxe. Uma pergunta, e aí, a inteligência artificial, ele caso aí, ele vai ser para ajudar você, né? Então, assim, os veículos hoje em dia, eles são já feitos por machine learning, né? Eles trafegam através dos dados que são que a gente implementa, que a gente coloca. Então, assim, o ser humano, ele com o tempo, ele tem ele vai mudando o seu jeito. Você vê a evolução da humanidade, vai mudando. Então, assim, o ser humano hoje dirige de um jeito, mas há 70 anos atrás, sim, 50 anos atrás, de outro jeito. Daqui a 20, 30 anos, ele também já vai dirigir, se já dirigir, ainda dirigir, né? Vai dirigir de outro jeito. Então, a máquina, ela vai se adaptar ao jeito, ela hoje se adapta ao jeito como o humano dirige hoje. Mas, e aí, futuramente, ele já vai estar treinado, mas o humano já vai ter uma nova percepção. Então, tudo isso vai mudando, né? E aí, para o futuro, ainda tem muita coisa. Estamos na IA, o senhor deve saber, 5 tipos de IA, né? Que acho que estamos na 3ª ainda. Assim, para colocar, né, a gente lembrar, né? A gente passou pela inteligência artificial chamada fraca, que a gente pode dizer que veio lá da década de 40, onde os estudos iniciaram, né, com o Macaulay Pitt, né, que é um neurocientista e um matemático. Publicaram o primeiro artigo em 1943, e a gente pode dizer que a IA fraca ela foi até a década de 70. Isso.
A década de 70 para a década de 80, aí vieram várias pesquisas que culminaram no que surgiu o Butler Perceptron, né? Publicado esse artigo em 1980. A partir daí, esses modelos conseguiram resolver problemas que a gente chama de problemas não lineares, que são problemas de alta complexidade. E a gente pode dizer que até 2010, de 1980 a 2010, a gente tem a IA forte, que resolve os problemas complexos. De 2010 para frente, a gente entra no que a gente chama de Deep Learning, porque surge aí esses modelos, né, de redes neurais artificiais com muitas camadas e com o que a gente chama de neurônios artificiais, que na verdade isso internamente são arrays, né, são matrizes, dando a possibilidade de identificar o padrão de dispersão dos dados com esses modelos que utilizam muita arquitetura computacional, pesadíssima, por isso precisa de muita infraestrutura, que a gente normalmente chama de camadas ocultas com muitos neurônios artificiais, mas computacionalmente falando, são matrizes. Né? E aí a gente vai até de 2010 a 2017, quando os pesquisadores da Google desenvolvem o Transformer, que dá origem às redes neurais generativas. Hoje, quando a gente fala desses LLMs, né, desses Large Language Models, esses grandes modelos de linguagem, a gente está falando dessa arquitetura. Mas o objetivo de muitas dessas Big Techs, como delas, que é a mais conhecida, que é o OpenAI, é chegar na AIG, na Inteligência Artificial Geral. Isso, que é aquela inteligência que tem consciência do que ela faz. Esse nível de IA a gente não tem. Isso é o que está se objetivando. Existem várias instituições, como o Gartner, que é uma instituição de pesquisa muito respeitada no mundo todo, que estima que daqui a 10 anos a gente chegue numa inteligência artificial geral. Mas essa ainda não é o topo. O topo seria a superinteligência, que seria a evolução da inteligência artificial geral, que inclusive muitos cientistas se preocupam com essa. Não, obviamente a inteligência artificial geral já gera uma certa preocupação, porque se a gente está hoje num nível de inteligência artificial generativa, que são esses modelos matemáticos hoje muito sofisticados e já nos surpreendem, já entregam, você bota alguns dados ali, ele te entrega um cálculo que você demoraria horas para fazer em segundos e muitas vezes correto, sem nenhuma alucinação, sem algum desvio. Imagine daqui a alguns anos, né, como é que esses modelos vão estar, já que eles são muito recentes, né? Esses modelos aí surgiram, sua arquitetura surgiu em pesquisas a partir de 2015, com as redes adversárias, as redes generativas adversárias, e foram evoluindo, dando origem ao Transformer, que vem evoluindo. Mas imagine quando chegar na inteligência artificial geral, que é uma IA que tem consciência do que responde e tem habilidade em todas as áreas, porque essas IAs que temos hoje são especialistas em determinadas áreas. Só que aí vem um problema que se diz da superinteligência, que é a IA que supera o humano. Essa aí que já é complicada. Assim, ainda temos estamos mandando nelas ainda, porque nós que alimentamos, nós que colocamos os dados e que programamos. Já teve história também de IAs que parece que conversaram em outra língua. Esse foi um experimento da Microsoft que deu um resultado não esperado. Pois é, e aí? E quando eu começar mesmo? Então, assim, na parte de transporte, na parte de infraestrutura, nós estamos ainda nesse terceiro nível, ainda não é um nível. Pode ser que futuramente até seja preocupante, né? Mas assim, eu vejo com bons olhos, eu vejo com... Eu vi recentemente um vídeo, né? Até trazendo um caso real da sua indagação, né? Porque nesse vídeo o carro bateu em outro, um carro autônomo bateu em outro carro. Mas por que ele bateu em outro carro? Porque ele vinha perto do meio-fio e um pedestre se desequilibrou e caiu. E ele
na hora que os sensores captaram aquele objeto, que é aquele humano que estava caindo, Sim. o carro desviou. E desviou e bateu no carro que vinha no sentido contrário. Veja, os sensores daquele carro, Uhum. eles captaram outro carro que vinha no sentido contrário. Mas ele optou entre bater nesse objeto, que era uma pessoa, preferiu bater no outro objeto, que era um veículo. Pois é, tá vendo? Aí a questão é, isso foi uma análise tomada pelo algoritmo ou simplesmente o sensor observou que vinha um outro veículo no sentido Um contrário. reflexo, né, também, né? Mas, de repente, surge um objeto que não estava dentro do seu campo visual Isso. e o algoritmo recebeu a instrução de desviar. E aí se chocou com o outro. Uhum. Tudo isso ainda está sendo analisado para ver qual a decisão. Mas veja, basicamente, nesse exemplo, nessa situação, a gente pode dizer que houve uma decisão do modelo de não bater, não atropelar aquele pedestre. Isso. E isso gerou a colisão com outro objeto, que a gente pode trazer aí um estudo dando várias consequências dessa ocorrência. E você vê quantos modelos de IA foram feitos aí, porque ele diferenciou um carro de uma pessoa também. E como é que ele diferencia? Ele pega aquela imagem que já é treinada também, né? Que é o aprendizado de O máquina. aprendizado de máquina. Ele já, eita, aquilo em pouco tempo. Vê que interessante. Eu li há um tempo atrás, eu não recordo o nome do artigo, mas achei bem interessante essa colocação, porque o modelo que aprende a dirigir, né, que gera esses modelos dos carros autônomos, aquele aprendizado é compartilhado para todos os veículos que estão com aquele código, com aquele modelo. Um ser humano, a gente vamos chamar um ser humano de uma máquina de carbono, Uhum. que aprende a dirigir. Por exemplo, eu nunca dirigi na neve. Eu tenho muitos anos de habilitação. E esses muitos anos de habilitação me dão uma experiência em dirigir dentro de cidade, dentro de estrada. Até off-road, eu não tenho essa experiência, porque eu não tenho costume de dirigir, por exemplo, em terreno que tem areia, que tem aquela areia fofa, que tem toda uma técnica. Uhum. Mas até consigo desenrolar, por quê? Porque eu já andei com debug, já vi que tem que tirar um pouco do ar do pneu para poder ter. Mas neve, eu não faço ideia. A única coisa que eu sei que neve, o pessoal bota aquelas travas das correntes no pneu para não derrapar. Mas não é só isso. Tem as técnicas, as habilidades que o motorista vai aprendendo, né, com o local de condução. Isso, você tem que sentir o terreno que você está pisando. E aí vem, eu nunca vou ter essa experiência, talvez eu venha a ter num futuro, dirigir num local que tenha neve. Pode ser. Mas se isso acontecer, a minha experiência toda de condução não vai servir muito para esse ambiente. Uhum. E na hora que você pega um carro autônomo, ele está aprendendo a dirigir em todos os ambientes, porque o aprendizado que foi feito daqueles veículos que estão rodando na neve, esse modelo, ele é compartilhado com os carros que estão na cidade. Quer dizer, o aprendizado de máquina de todas as formas de condução vão gerar um modelo de assertividade para o veículo andar em qualquer terreno. Uhum. Então isso traz um benefício, né, que aquela condução autônoma, ela vai estar muito mais especializada na ação de dirigir que qualquer ser humano possa ter, mesmo que seja um motorista profissional. Uhum. Então essa é a grande vantagem que todos esses modelos de inteligência artificial, nas suas várias aplicabilidades, passam a ter. É claro que você tem que ter um volume de dados gigantescos para que o modelo chegue no nível de acurácia desejado. Isso, exatamente. E nós, humanos, somos máquinas que não precisamos ter tantos dados para chegar num nível de acurácia. Só que a gente não consegue receber esse volume gigantesco de dados e processar isso num tempo aceitável
Isso. que esses modelos conseguem. Então, assim, a tendência cada vez mais, e isso aí é minha linha de pensamento, é que essas ferramentas vão estar nos auxiliando em todas as áreas, né? Pela capacidade de incremento do aprendizado, e que mesmo que você esteja num carro que nunca vá dirigir num ambiente, por exemplo, de areia, de duna ou de neve, mas se acontecer, o veículo vai ter condições de fazer essa pilotagem automática. Pois é, bem interessante o que você falou. Assim, a gente está num nível ainda que o condutor, ele ajuda, né? E ele é ajudado com os sensores, com o que tem de útil ali naquela hora para poder lhe auxiliar. Então, assim, eu também acho que o seguinte, o futuro, tanto em qualquer profissão também, tem muitas profissões, nós não vamos ser substituídos, digamos assim. Quem vai substituir são pessoas que saibam usar a IA. Isso, eu concordo com essa linha. São pessoas que estão sabendo usar. Não é chegar no chat GPT e me diga quanto é 1 mais 1, que é 2. Você tem que saber como usar. Existem inúmeras ferramentas. É a mesma coisa com os veículos. Eles não vão ser... Eu acredito que para ser autônomo 100% vai demorar. Mas enquanto nós estivermos utilizando com a ajuda desses sensores, como você falou, se eu chegar, for dirigir na neve e tiver um veículo que já saiba, então ele vai me auxiliar, mas eu vou estar lá sempre, né? Aquele negócio, acelera mais sentido. Então, assim, a IA, ela vem para auxiliar a gente, não para substituir o ser humano. Eu penso assim. Eu sigo essa linha de raciocínio, né? Que é uma ferramenta que ela traz esses benefícios uma ferramenta externa que otimiza o seu trabalho, que você poderia fazer, mas você gastaria muito tempo para executar aquilo. Então ela vai otimizar. E também existem certas atividades que, pelo nível de complexidade, que são os problemas neperianos, né, eles demorariam muito para dar aquele retorno, né, que você precisaria ter um batalhão de máquinas de carbono trabalhando colaborativamente para chegar no resultado, que você consegue ter esse mesmo resultado muito mais rápido, de forma eficiente e eficaz, com um modelo bem sofisticado, obviamente com muito treinamento, usando esses algoritmos de inteligência artificial. Isso. Aí estamos chegando agora no nosso momento final. Eu pergunto, Rodrigo, o que é que você traria, né, com a sua contribuição aqui para o Café com IA? Que o objetivo do Café com IA é a gente bater esse papo, né, sobre o uso de inteligência artificial na área das especialidades dos convidados, né? Então, quais seriam as suas palavras finais para o nosso público que está assistindo aqui o Café com IA? Bom, como foi dito aqui, né, a inteligência artificial, ela não é apenas robôs, né, é muito mais amplo do que isso. Então, se você pegar, der uma lida e ir mais a fundo, eu sugiro você que não só como engenheiro, que eu estou falando aqui como engenheiro, mas tanto na área da saúde quanto na área de humanas também, se você se interessar, você vai ver que é um mundo muito, muito além do que você pode imaginar. E se você utilizar, como foi dito aqui, as ferramentas a seu favor, você vai estar na frente de muita gente, que não é nem futuro, já é o presente isso. Isso é o presente. Exatamente. Muita gente que não sabe usar essas ferramentas está ficando para trás. Você ganhar tempo, como eu falei, é uma planilha que eu demorei duas semanas para fazer, eu fiz em 3 segundos. Eu fiquei assim impressionado, digo, pô, se eu soubesse disso. Então, assim, você tem que utilizar, você tem que usar mesmo o IA. Tem gente que é contra o IA, tem gente que diz que está atrofiando assim, a nossa mente, fica com preguiça. Realmente, você fica com preguiça, você chegar e falar, olha, faça isso, faça aquilo. Mas você tem que usar, né, do jeito certo. Você tem que saber como utilizar essa IA. E até existem IAs que identificam artigos de IAs que já foram feitos por IAs. Então, assim, você não adianta você gerar um texto, uma IA vai gerar o texto, ela tem aquele texto dela. Você vai ler um texto, você vai ver isso aqui foi uma IA. Professores já sabem isso, professores já detectam. Então você
tem lá um IA, ela ajuda você o quê? A escrever, ajuda muito. Mas se você não tiver a sua percepção, o seu dedo lá no artigo que você está fazendo, você não basta só chegar a ela, copiar e colar. Então, assim, ajuda você a responder um e-mail, a responder uma carta, você responder. Então, tudo isso, né, você tem que ajudar a usar ao seu favor. Então, para a profissão de engenharia, a gente que trabalha muito com número, né, ela otimiza muita coisa mesmo. Eu vou aproveitar até essas suas palavras finais, né, para colaborar, porque, assim, muitos dizem isso, a inteligência artificial está deixando a mente preguiçosa. Mas vamos trabalhar pensando nesse aspecto que a neurociência nos diz, né? A neurociência diz que o nosso cérebro vamos fazer uma analogia com um computador, é a nossa CPU, né? Sim. Que busca otimizar tudo que chega para ela. O objetivo do cérebro é fazer aquela atividade consumindo o mínimo de energia possível. Então é uma máquina de otimização. Se eu costumo fazer esse exercício, né, fazendo essa pergunta, hoje, quantos números de telefone você tem na sua cabeça, memorizado? Para memorizado, eu acho que eu só tenho na minha esposa, que é o mesmo número há não sei quantos anos, e o da minha mãe, só isso. Veja, se eu fizesse essa pergunta antes do celular, com certeza você ia me dar uma lista bem maior. Porque antes do celular, a gente tinha uma agendinha, onde a gente anotava o número do telefone, onde a gente discava. Hoje tem muita gente que não sabe, discar não é teclar não, é porque a gente tinha o dial, onde a gente discava os números no telefone. E isso era um treinamento que você estava toda vez digitando, exatamente, teclando aquele número ou discando aquele número. E aí você memorizava aquele número. Então, as pessoas tinham uma lista de telefones de cabeça. Hoje a grande maioria só tem o seu, ou da sua cônjuge, do seu cônjuge, e olhe lá, né? E olhe lá. Por que isso? Porque a gente tem uma ferramenta externa que nos auxilia nesse trabalho. Hoje em dia, às vezes, você nem vê o número que você liga. Você pega o celular, liga para fulano, e ele já vai discar para você. Isso faz com que o cérebro não tenha mais a necessidade de memorizar aquele número, porque você não faz o exercício mais de memorização do número. Mas não quer dizer que o seu cérebro vai ficar preguiçoso. Por quê? Porque esse esforço que o seu cérebro fazia de treinar e armazenar números, ele agora vai dedicar essa energia que ele tem para outro segmento. Uhum. Então, esse nível de esforço que você tem uma ferramenta externa que lhe auxilia, vai permitir que o seu cérebro se concentre em outras atividades que você não tem uma ferramenta externa para lhe auxiliar. Isso. E, de certa forma, vai estar permitindo o seu cérebro pensar em outros problemas que até então você não tinha condições de pensar, porque você estava ocupando o seu cérebro com certos problemas que eram básicos, que na época não eram básicos, porque você não tinha ferramenta externa. Então, se a gente olhar por esse prisma, né, o cérebro ele não vai ficar mais preguiçoso por conta dessa ferramenta. Eu costumo trazer uma referência do meu pai. Meu pai era engenheiro. E ele era engenheiro da época de régua de cálculo. Você já viu aquelas réguas de cálculo, sim, né? Sim. E ele, quando era pequenininho, ele disse, eu vou lhe ensinar a fazer o cálculo aqui com a régua. Aí jogava para lá, jogava para cá, fazia o cálculo. Ele fazia isso rapidinho porque era uma ferramenta. Aí surgiu a máquina de calcular. Quando surgiu a máquina de calcular, os engenheiros todos achavam que a próxima geração de engenheiros iam ficar preguiçosos, porque tinha um recurso que os auxiliava a fazer esses cálculos mais rápido, só digitando, e aí vieram as calculadoras HP que fazem todas as funções com gráfico e tudo, mas os engenheiros estão aí fazendo arranha-céus que muitas vezes você depois está desafiando a gravidade. Quando você olha o tamanho de um prédio de muito mais de 100 andares, que faz em regiões de terremoto. Então, veja, a engenharia ela só ficou mais sofisticada com essas ferramentas. Se a gente transportar isso para todas as áreas, todas as especialidades, elas só se especializaram, só se tornaram mais sofisticadas. Por quê? Para determinadas tarefas, você tem ferramentas auxiliares para lhe auxiliar. Isso. E aí você consegue evoluir.
Então eu penso que esse é o momento que a gente vive de transição. Todo momento de transição, que é uma revolução, Aham. ela gera essa discussão, né? Porque está tirando as pessoas do seu ponto de conforto. É, E ninguém gosta de sair do seu ponto de conforto. Então é normal, é natural que muitos venham trazer essas. E é importante que essas observações sejam colocadas, porque se todo mundo segue só um caminho, né, você corre risco de perder oportunidades. E se a gente olhar, trazendo a máxima do direito, né, o direito ao contraditório, né, você escutar uma opinião diferente e refletir sobre aquela opinião e mudar o seu ponto de vista. sim. Então, todas essas discussões são importantes, mas a gente não pode deixar de usar uma ferramenta que vem auxiliar o humano a tornar seu trabalho mais eficiente e eficaz, com certos receios. Se fosse assim, a gente não chegaria aonde nós estamos, né? Pois é. Somos uma espécie muito frágil, mas estamos no topo da cadeia. Toda evolução vem de acordo com alguma coisa que, assim, é incerto, né? Assim, você dá o próximo passo, mas não sabe com certeza o que vem. Então, assim, eu acho que a gente está agora numa época, realmente assim, aí pronto, você falou. A questão, por isso que eu gosto de estudar escrevendo, porque treina a cabeça da gente. É uma das formas que você tem de Escrever. Uma coisa é você escrever, outra coisa trazer o conhecimento da memória de curto prazo para de longo prazo. Você escreve um A, escreve um B, aí quando você está digitando no computador, a tecla é a mesma. Né? É a mesma coisa com o IA. A gente vai estar chegando para realmente ocupar, desocupar aquela parte que era bem maçante, né? Que de realmente O trabalho pensar. repetitivo, E a gente- mas cansativo, enfadonho. A mão de obra, assim, digamos assim. Agora, a máquina diferencia do humano o quê? O pensamento. Se quem pensa é a gente ainda, né? Quem Eu pensa, espero que a gente continue. quem pensa é a gente. A máquina tá ali só para fazer o trabalho e a mão de obra lá que o humano não tem tempo ou não tem capacidade ainda, não tem um HD, que é a nossa cabeça, de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas que o ser pensante ainda é a gente. Então, Perfeito. não vai substituir a gente. Eu ainda defendo que temos que usar para as nossas profissões tudo de bom que está chegando e também tem coisa boa e coisa ruim, né? Deixa o trabalho repetitivo para as máquinas. A gente fica com o trabalho cognitivo. Exatamente. Eu, no meu caso, sou engenheiro, gosto de pensar, gosto de fazer cálculos, gosto de tudo. Os cálculos eu deixo para ele, mas a parte de pensar, de criar, de analisar. Aí Como utilizar bem esse resultado obtido, isso, a gente exatamente. é que toma a decisão. Exatamente. Perfeito, muito obrigado. Mais um excelente bate-papo aqui no Café com Iá, né? Nosso 15º. Não deixem de assistir, né, os outros. A gente já teve conversas com especialistas das várias áreas, né, da área da computação, da área da administração, da área de saúde, da área do direito, todos eles com vasta experiência, a sua grande maioria PhDs nas suas áreas, que vem contribuir com o uso da inteligência artificial. Então, espero encontrá-los no próximo Café com Iá. Um grande abraço.